Oi pessoal, salve Maria Imaculada, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho um assunto muito interessante, porque faz muito tempo que eu não posto vídeos aqui nesse canal e eu pensei, hoje eu vou postar um assunto, porque foi uma coisa que aconteceu comigo bem recentemente, tem algumas horas, e eu queria saber com vocês também, para vocês escreverem nos comentários, caso vocês tenham, algum, porque eu acho que nessa vida sempre tivemos coisas assim e alguém já teve, se não foi todo mundo, pelo menos grande parte das pessoas. Acredito que isso não é uma coisa que não aconteça assim com muita frequência, pelo contrário, Porque nós temos essa essência de Deus. E é sonhos proféticos o tema, Como vocês podem ver aí na descrição do vídeo. Por que eu tô falando isso? Por causa que hoje uma amiga minha, pra quem não sabe, eu gosto de jogar jogos online. Eu não falo isso no canal, mas eu gosto muito de jogar jogos online. E entre esses jogos, que eu gosto de jogar, eu fiz uma amizade, Já tem quase 5 anos, com uma grande amiga minha. E ela disse que ontem sonhou comigo e com Santa Clara de Assis. Só que ela falou assim, eu tive um sonho com você e eu sonhei que você ia fazer o papel de Santa Clara, que eu não sei se existe. E aí eu falei pra ela, Santa Clara existe, Santa Clara de Assis. E aí ela foi pesquisar, a respeito de Santa Clara de Assis, o que eu achei muito interessante, por causa que, assim, nem sempre as pessoas têm esse interesse, Ainda mais de pesquisar a vida dos santos. Mas como ela sonhou com essa santa, com esse nome que ela nem sabia que existia, ela foi pesquisar para ver quem era essa santa, E ela me mandou um site que dizia assim, 5 coisas que o católico deve saber sobre Santa Clara de Assis. E eu gostaria de ver aqui se vocês sabiam dessa, porque eu fiquei de boca aberta, gente, porque eu sendo católica, a grande maioria das coisas eu não sabia. A única coisa que eu sabia é que ela era muito amiga de São Francisco de Assis, e que vendo pregações dele, ela quis entrar para a vida religiosa por causa do modo como ele falava, E ela quis viver segundo o evangelho. Isso era uma das coisas que dizia lá. E eu vou estar lendo aqui agora para vocês. Mas por que eu estou falando sobre sonhos proféticos, Porque como isso foi um sonho que ela teve, eu vou até descrever assim por cima o sonho. Ela falou que eu ia fazer o papel de Santa Clara de Assis, que eu era como se fui chamada, para fazer um teatro. E aí eu usava um vestidão, e ela nem sabia quem era Santa Clara de Assis. E pra gente que conhece a história, Santa Clara, ela era de família rica, Naquela época as pessoas usavam aqueles vestidões, que seria que no caso do sonho era um vestidão chique que eu ia usar para fazer o papel dela, E aí, ela era já chamada no sonho de santa, Então deveria imaginar alguém com uma roupa de freira, mas não, ela imaginou com uma roupa de época, Um vestido de época, por causa que antes dela ser freira, Ela foi até, não sei se foi prometida, não lembro direito agora, mas os pais dela queriam que ela se casasse. E ela não queria se casar porque ela queria ser freira, Ela não sentia vontade de se casar e depois, com o que São Francisco de Assis falava, ela se encontrou, ela viu qual era realmente a vocação dela. E aí eu vou ler aqui para vocês agora essas 5 coisas e vamos ver se vocês sabem sobre elas, algumas delas, que eu só acertei umas, outras eu não sabia de nada, e eu vou ler aqui para vocês. E se vocês tiverem algum sonho assim profético de alguma coisa que falaram para vocês e que chegou a acontecer, ou se você teve o próprio sonho, coloca aqui nos comentários porque eu gosto muito de ouvir sobre isso. Mas vamos ler agora para vocês verem. Gente, como eu tô vendo aqui do computador, então eu vou ficar com o olhar mais baixo, mas é porque eu tô lendo, tá? É do site ACI Digital. É um site bem conhecido, um site católico bem conhecido. Aí tá falando, a seguir apresentamos 5 coisas que todo católico deve saber sobre a vida desta grande santa. A primeira, é padroeira da televisão e da telecomunicação, vocês sabiam? No final dos anos 1950, a televisão estava se tornando uma das formas mais importantes de comunicação da sociedade moderna. Por isso, o Papa Pio XII quis oferecer a bênção e a proteção da Igreja para essa nova tecnologia. Assim, em 1958, ele publicou a Carta Apostólica proclamando Santa Clara como padroeira da televisão. Nesta, proclama-se que a Igreja apoia a inovação tecnológica, o progresso e recomenda o uso da tecnologia moderna para a proclamação do Evangelho. Reconhece que a televisão é capaz tanto do bem quanto do mal, por isso precisa de um santo padroeiro para a proteção espiritual. O Santo Padre escolheu Santa Clara de Assis pela seguinte razão. Conta a história que em um Natal, Santa Clara estava doente e não conseguia sair de sua casa para assistir à missa.
No entanto, milagrosamente, Deus lhe deu uma visão da Eucaristia em seu convento em tempo real, algo parecido a uma televisão espiritual, né? Como se na parede do quarto dela tivesse aparecido o que estava acontecendo na missa que ela não podia ir, né? Como nos tempos atuais nós estamos vendo missas online, porque a gente não pode, né, se aglomerar com outras pessoas. Então, isso aconteceu com ela há um tempo, no século XIII. Ela é do século XIII. Segunda coisa, ela foi uma grande amiga de São Francisco de Assis. Isso, né, era a única coisa que eu sabia. Depois, a terceira, é a primeira e única mulher a escrever uma regra de vida religiosa para mulheres. Bento XVI indicou que Clara foi a primeira mulher na história da Igreja que compôs uma regra escrita submetida à aprovação do Papa para que o carisma de Francisco de Assis fosse conservado em todas as comunidades femininas que se iam estabelecendo em grande número e já naquela época e desejavam se inspirar no exemplo de São Francisco e de Santa Clara. Então ela foi a primeira que escreveu uma regra, né, que o Papa aprovou. 4. Fez milagres surpreendentes com pães. Olha que interessante isso. Certo dia tinham apenas um pão para 5 irmãs claressas. Santa Clara o abençoou e, rezando todos juntos o Pai Nosso, multiplicou o pão e repartiu às suas irmãs. Depois enviou a outra metade aos irmãos menores. Diante disso afirmou: aquele que multiplica o pão na Eucaristia, o grande mistério da fé, por acaso lhe faltará o poder para abastecer com pão suas esposas pobres? Né? Então, em vida, ela já conseguiu realizar esse milagre, né? Claro que por meio de Jesus Cristo. E aconteceu, deixa eu ver aqui, parece que uma outra vez também. Sim, em outra ocasião, em uma das visitas do Papa Inocêncio III ao convento, Santa Clara preparou as mesas e colocou nelas o pão para que o Santo Padre os abençoasse. O pontífice pediu à santa que o fizesse, mas Clara se opôs rotundamente. Ela não queria abençoar, né? Porque se o Papa estava lá, o Papa pediu que ela fizesse o sinal da cruz sobre os pães e os abençoasse em nome de Deus. Clara, como verdadeira filha da obediência, abençoou muito devotamente aqueles pães com o sinal da cruz e no mesmo instante apareceu o sinal da cruz marcado em todos os pães. Então, sobre isso também eu não sabia. E o 5 diz que ela esteve doente por muitos anos e que ela dizia: desde que me dediquei a pensar e meditar sobre a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, as dores e os sofrimentos não me desencorajam, mas me confortam. E fala aqui também que o São Francisco já tinha morrido, mas 3 dos discípulos dele, né, dos preferidos, que eram o Frei Junípero, Frei Ângelo e Frei Leão, leram para Santa Clara a paixão de Jesus enquanto ela agonizava, né? Então ela não tinha mais o seu amigo que já tinha falecido, mas ela teve a ajuda de 3 pessoas que o seguiam, né? Que eram franciscanos também. Então é isso, gente. Eu quis ler para vocês para ver até se vocês sabiam sobre alguma coisa dessas, porque a maioria eu não sabia, né? Então, se vocês tiverem aí alguma coisa para contar sobre isso, sobre alguém que chegou em vocês e disse: vai ser feito isso, isso e isso, ou você vai realizar isso, ou eu sonhei com você, ou se você sonhou com alguém e quiser escrever aqui, eu adoro ler sobre essas coisas. E eu tô lembrando que antes de terminar esse vídeo, no Brasil, eu tenho uma amiga que é a Glória, né? Glória Salve Maria, se você estiver vendo esse vídeo, que quando ela dizia, porque tem uma comediante, né, que é uma freira, assim, é um homem vestido de freira, uma comediante que fala assim: eu rezo e acontece. E eu e a minha irmã brincávamos, né? A gente falava que quando a Glória diz... quando a Glória fala que sonhou com alguém, ela sonha e acontece. Então, quando ela dizia que sonhou comigo, eu já dava 2 passos para trás, já falava: Glória, peraí, esse sonho é bom ou é ruim? Por causa que a gente já ficava pensando: vai acontecer. Né? E várias vezes ela sonhou com coisas que depois, aos olhos dela mesmo, ela viu que se concretizou exatamente como no sonho que ela teve. Antes de acontecer, ela sonhava e depois as coisas aconteciam exatamente iguais, com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares. Então, isso é muito interessante. Comigo, uma vez aconteceu que eu acordei, uma voz, né, falando, foi uma voz mesmo de mulher, e dizia assim: o Papa está muito doente, leia 1 Pedro de 1 a 5. Eu fiquei sem entender nada, né? Foi um pouquinho antes do Papa Bento XVI sair, e a gente sabe, né, que ele não saiu por causa de doença. Então, esse início, o Papa está muito doente, eu não entendi o que quis dizer, até hoje. Mas eu acordei, né, era 5 e pouco da manhã, eu levantei e fui ver, né, se existia 1 Pedro de 1 a 5. O interessante é que às vezes quando nós temos esses tipos de sonhos,
A gente nunca sabe qual que é o que está na Bíblia, se existe esse livro, se essa santa existe. Então são coisas que realmente a gente vê que vem de Deus, porque não é do nosso entendimento, a gente não sabia, né? E aí eu li 1 Pedro de 1 a 5. Primeiro eu perguntei para mim mesma, vamos ver se esse 1 Pedro existe. Eu nem sabia que existia. E eu olhei lá, né, na Bíblia e no final tava lá 1 Pedro, 1 Pedro. E eu, nossa, existe mesmo. Só que eu, naquela euforia, comecei a ler o capítulo 1, versículo de 1 a 5. Eu terminei de ler e eu fiquei, gente, não entendi, né? O que isso tem a ver com o Papa está doente? Não tem nada a ver. E eu não sei por que eu tenho que ler isso. E aí depois eu fui comentar no dia seguinte com a minha irmã, né? No dia seguinte não, no mesmo dia mais tarde. E ela falou, Fernanda, mas foi dito para você ler 1 Pedro de 1 a 5 e não capítulo 1, versículo de 1 a 5. Vamos ver até onde vai esse livro. E para nossa surpresa, quando a gente viu, as páginas iam do capítulo 1 até o capítulo 5 e acabava. E eu nem sabia que o livro existia, piorou que só ia até o capítulo 5. Então era para ler o livro todo. Aí eu lembro que na época, quando eu lia, já fez mais sentido, falava sobre as obrigações que nós temos com as pessoas que estão num nível mais alto que a gente, obrigação até com o Papa mesmo, né? Porque nós temos a obediência, o respeito. Então é isso, eu acho muito interessante porque Deus coloca às vezes a gente para sonhar coisas que nem nós conseguimos interpretar e que tem que perguntar para outras pessoas, né? Tipo, para desvendar esse mistério, para não parecer que a gente é o dono da verdade e que sabe de tudo, né? Para manter aí uma calma, uma sabedoria e uma humildade mesmo. Mas então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma coisa relacionada a isso, vozes que ouviram, sonhos proféticos e quiserem dizer aqui, é só falar que eu vou estar pronta aí para ler. Pode escrever um textão do jeito que vocês quiserem, que eu gosto mesmo de ler sobre isso. Salve Maria Imaculada!